Graças, paz, irmãos, shalom. Muito bom estar podendo falar com você através deste canal. E hoje nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens que é Vencendo a Condenação. E hoje eu quero falar como podemos perceber a condenação na nossa vida, esse sentimento de culpa e condenação. Sabe, o sentimento de culpa e condenação é a raiz de todos os nossos problemas. Então hoje eu quero passar para você 5 sinais que nós possamos identificar quando estamos debaixo de condenação e acusação. Então, bora pro vídeo, que eu tenho certeza que você será abençoado e edificado. Vamos lá, pessoal. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, eu gostaria de pedir para que você pudesse dar uma conferida. O vídeo está intitulado Não Sou Digno de Jesus. Aqui no canal você pode conferir esse vídeo. Foi o primeiro que eu lancei dessa série, Vencendo a Condenação. Eu tenho certeza que vai falar com você. E hoje eu quero dar sequência a esse tema nosso. Eu quero te mostrar sinais de quando estamos debaixo desse sentimento de culpa, acusação. E eu quero começar lendo aqui Romanos capítulo 8, versículo 1, um versículo poderoso que eu gosto muito, que diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que versículo poderoso. E isso tem que pertencer à nossa vida. Isso tem que moldar a nossa mentalidade, esse versículo. Sabe? Hoje em dia é muito comum as pessoas assistirem séries de heróis. E um tempo atrás eu estava assistindo uma série do Arqueiro Verde. E um dos episódios lá, o Arqueiro Verde está cheio de se sentindo culpado por tudo de ruim que acontece ao seu redor, na vida dos seus amigos, enfim. E um dos seus amigos vira para ele e fala: você está parecendo mais um arqueiro culpado. E naquele momento, quando eu vi aquilo, eu confesso que eu pensei, ele precisa ouvir sobre a graça. Sabe? E isso é a realidade de muitos. Muitos irmãos hoje estão vivendo uma vida de baixa condenação, de acusação, estão aceitando isso nas suas vidas. E a raiz de nossos problemas é justamente a condenação, esse sentimento de condenação. E nesse vídeo eu quero te falar sobre os sinais. Mas antes, olha aqui o que diz Provérbios capítulo 17, versículo 15. O que justifica o perverso e que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. Percebe? Olha a parte final. Aquele que condena o justo é abominável para o Senhor. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo. Romanos capítulo 8, versículo 1, que eu li para você no começo, diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, agora. Toda vez que você lê, é agora. Nenhuma condenação há, é nenhuma. Isso quer dizer então que nem você mesmo, nem os céus e nem o inferno têm o direito de te condenar. Então por que você vai condenar aquele que Deus justificou? Porque o grande problema é você se condenar o tempo todo. Sabe? E o Senhor está dizendo que abominável é para o Senhor aquele que condena o justo. Então em Cristo você foi feito justo, você foi colocado nessa posição. Deus te declarou como justo, então por que você condenar aquele que Deus justificou? Você consegue entender isso? Sabe? E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Sabe? Esse é o papel do diabo. Mas a Bíblia, em momento nenhum, vai dar o nome dele de ladrão, de assassino. Pelo contrário, a Bíblia chama ele de acusador, porque o papel do diabo é nos acusar. Ele rouba e mata por meio da acusação. Sabe, Apocalipse vai dizer que ele é acusador dos irmãos. Então o diabo o tempo todo está nos acusando e nos condenando. Sabe, irmão, isso é algo que nós temos que lidar o tempo todo nas nossas vidas. Sabe, o tempo todo nós vamos ter que lidar com a acusação. Sabe, por isso nós precisamos estar firmados e na verdade da palavra do Senhor, que nós fomos declarados justos e que não há nenhuma condenação, que Cristo foi condenado no meu lugar. Porque se eu não tivesse entendimento, muito facilmente eu aceitaria a condenação do diabo, eu aceitaria a acusação do diabo, aceitaria esse sentimento de culpa na minha vida. Porque constantemente o diabo vem para nos acusar. Sabe, constantemente, acredite em mim. Por mais antes que você tenha de vida cristã, ou você começou agora, o diabo sempre vai tentar achar oportunidades para te acusar e te condenar. Sabe, esse é o papel dele. Então, eu vi uma história eu nem sei se é verídica, porque existem as histórias dos crentes, você escuta. O irmão, um pastor, foi expulsar um demônio em uma reunião, certa vez, e aí ele não gostava muito de usar cueca, sabe? Os pastores meio
da roça, assim, essas coisas assim. E quando ele estava para expulsar o demônio virou para ele: você tá sem cueca, por isso que eu não vou sair, né? E aí o pastor virou para ele e falou: com cueca ou sem cueca, sai em nome de Jesus. Então, mas percebe, o diabo ele tentou achar algo para que pudesse acusar aquele irmão, aquele pastor. E o diabo também está o tempo todo tentando achar coisas, motivos para te condenar e te acusar. Sabe, isso é constante. Então, às vezes, as coisas simples estão... será que você vai falar sobre isso? Você vai gravar um vídeo falando sobre isso? Quem é você para falar sobre isso? Sabe, são pensamentos que nos vêm à mente. E eu quero te mostrar isso aqui. Então, alguns sinais que nos mostram que estamos debaixo de condenação e acusação. Então, você precisa entender que a origem de nossos problemas é sentimento de culpa e acusação. E a forma como nós lidamos com isso vai demonstrar se nós vamos sermos vencedores na prática ou não. Porque muitos irmãos tentam ser honestos diante de Deus, que tem um coração, sabe, honesto, que quer agradar o Senhor, mas eles vivem uma vida de derrotados, porque eles aceitam a condenação e a culpa do diabo nas suas vidas. Então vamos para o primeiro ponto. Como podemos perceber que estamos debaixo de condenação? Primeiro, uma sensação constante de incapacidade. Sabe, sentimento de que sempre está errado. Sentimento que você nunca está qualificado o suficiente. Sabe, se você ora, você sente que não orou o suficiente. Se você jejuou, você sente que não jejuou o suficiente. Sabe, se você leu a Bíblia, você sente que não leu a Bíblia o suficiente. Sabe, esse sentimento constante de incapacidade. Esse sentimento que o tempo todo você está fora do padrão. Esse sentimento que o tempo todo você está desqualificado para receber a bênção, para ser usado por Deus. Sabe, esse sentimento, ele revela que você está aceitando acusação e condenação na sua vida. Sabe, então, às vezes você está aí e alguém te dá uma oportunidade. Sabe por quê? Deixa eu te falar honestamente. Eu oro quando eu vou pregar, né, em algum lugar, eu passo tempo de oração, mas eu nunca vou orar suficientemente. Sabe, nunca. Quem que pode medir qual que é o nível de oração que tem que orar para uma pregação, para uma mensagem? Eu nunca vou orar o suficiente. Então, todas as vezes que eu vou pregar, e esse pensamento me vem: você não orou o suficiente, sabe? Você não fez o suficiente, você não se preparou o suficiente, sabe? E o tempo todo o diabo está te condenando para que você se sinta desqualificado para ser usado por Deus. E isso é um problema quando você aceita isso. Então, tem muitos irmãos que eles não são usados pelo Senhor justamente porque aceitar esse sentimento: não posso, não sou capaz, sabe? Porque ainda estou tão desqualificado, estou tão fora do padrão. Então, esse é o primeiro. Antes de eu ir para o segundo aqui, eu queria te pedir para que você pudesse se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, e deixar um like, um comentário também. E eu queria que você compartilhasse, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas para que eles possam entender isso, para o pessoal da sua comunidade, da sua igreja, da sua célula, do seu grupo pequeno. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, sabe, irmão, que isso para ajudar o canal a crescer. E mais uma vez eu quero te agradecer, na verdade, pelo privilégio que eu me sinto de compartilhar e falar com você. Então tá aqui minha gratidão a você. Segundo sinal de que alguém está aceitando a acusação é sempre procurando culpado. Sabe, esse foi o problema de Adão. Adão, ele procurou culpado para o seu erro, para o seu pecado. Ele disse: olha, foi a mulher que tu me deste, Deus. E aí Deus foi falar com a mulher e a mulher falou: foi a serpente que me enganou. E a serpente falou: tô lascado, porque não tinha mais ninguém para quem ela culpar. Então, aquele que está debaixo de condenação, culpa, ele sempre procura alguém para transferir a culpa, para aliviar o peso dele de alguma forma, sabe? E é aquele cara que você, às vezes, ele está errado, ele cometeu erro, mas ele, para justificar o seu erro, para não sentir tão culpado, pesado assim, o que ele faz? Eu fiz isso, mas foi por causa de fulano, sabe? Eu agredi o outro, mas foi por causa que o outro me irritou primeiro, sabe? São pessoas que sempre estão procurando culpado o tempo todo, sabe? São pessoas que por não querer carregar o fardo da culpa sozinho, tentar aliviar um pouco, elas tentam transferir a culpa para outro. Então você conhece pessoas assim, ou talvez você é assim, ou talvez já foi assim, sabe? Aquele que está o tempo todo tentando apontar o erro do outro, sabe?
porque para tentar aliviar um pouco o seu, esse sentimento de culpa e condenação. E o terceiro, esconder-se de Deus, sabe? Essa tentativa de irmãos tentar se esconder de Deus, sabe? Ah, eu não posso orar, porque eu não posso ler a Bíblia, eu não quero, porque eu não estou bem, eu acho que Deus não vai me ouvir. Ah, eu não quero pedir tal coisa para Deus porque eu não estou bem, não estou orando direito, eu não estou qualificado, eu não estou jejuando. Enfim, são esses sentimentos de que eu quero me esconder de Deus, eu quero fugir. Se eu pudesse fugir, eu fugiria. Esse sentimento é um sentimento de culpa e condenação. Foi o que Adão e Eva fizeram. Quando eles comem do fruto e percebem que estão nus, o Senhor vem caminhando no jardim, eles escutam o Senhor e a primeira atitude que eles fazem é se esconder de Deus. Sabe, a tentativa deles foi de fuga. Então muitos irmãos, eles têm essa tentativa de fuga. Eu quero correr de Deus, mas não quero me encontrar com Ele. Diferentemente daqueles que entendem e compreendem a graça do Senhor. Porque quando nós erramos, sabe, e a graça não é licenciosidade para você pecar, não é liberdade para você pecar, mas é saber que mesmo quando você pecar, mesmo quando você errar, você pode correr para o seu Pai. Sabe, aqueles que entendem a graça, em vez de querer fugir do Senhor quando erram, eles correm para o braço de amor do Pai. Sabe, porque é lá o seu lugar de pertencimento. Então, quando Adão e Eva se escondem de Deus e Deus pergunta: Adão, onde você estás? Essa pergunta não é geográfica. Deus não estava perguntando a localização do Waze de Adão, sabe? Deus estava perguntando aonde você está do meu amor por você. Sabe, da onde você está, do meu propósito, do meu relacionamento com você. Aonde você está? Então a primeira pergunta do Velho Testamento é: onde está o homem? Onde está o homem caído? Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está o rei? O rei dos judeus, que é Jesus. Sabe, as coisas mudaram. Hoje eu não pergunto onde está o homem caído. Hoje eu pergunto onde está o rei, Jesus. Porque ele é o alvo, ele é o centro, é Jesus. Então, você precisa hoje tirar essa mentalidade de querer fugir e correr de Deus. Você precisa entender que quando Deus pergunta onde você está, não é te condenando, não é te acusando, mas é dizendo: ei, aonde você está do meu amor por você, do meu relacionamento que eu tenho para com você. Não sei se você está conseguindo compreender isso que eu estou te falando, sabe? Quarto ponto é sentimento de complacência e passividade. Então, uma forma de aceitar a acusação é a atitude passiva de aceitar a condenação, porque julgamos que merecemos. Então, vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu tinha um irmão que estava gripado, e aí eu falei com ele, falei: irmão, ora sobre isso aí, né? E ele disse: não, irmão, aquela voz assim, né, meio... irmãos, tem coisa que nós mesmos que causamos. Eu tomei água gelada. Então, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: como eu que errei em tomar água gelada, eu mereço essa enfermidade. Eu mereço essa gripe. Eu mereço essa garganta infeccionada. Eu errei. Então, Deus não pode curar aquilo que eu mesmo procurei, aquilo que eu mesmo causei. Você percebe essa questão de complacência, passividade? Então, eu mereço isso. Eu tenho que ser punido. É a consequência disso. Essa mentalidade. Mas deixa eu te falar, Jesus levou foi todas as nossas enfermidades. Todas. Inclusive essa mesmo por você ter bebido água gelada. Entende o que eu estou te falando? Então essa mentalidade passiva de aceitar as coisas, a condenação, porque eu mereço. Sabe, eu errei mesmo. Sabe, isso você está negligenciando a obra da cruz de Jesus. Porque ele se tornou culpado no meu lugar, para que eu tomasse o lugar dele de inocente. Ele foi condenado, recebeu todo o juízo no meu lugar, para me dar aquilo que pertencia somente a ele. Então, hoje você sim pode ter paz no seu coração. Hoje sim você pode ter curas, sabe? Hoje sim você pode ter prosperidade, porque ele pagou no seu lugar. Então, tira toda essa mentalidade de que você tem que sofrer na vida, porque é isso que você merece, sabe? Realmente, você merecia, era um inferno, mas Deus é gracioso e hoje Ele está te oferecendo o céu. Amém? Deixa um amém aí no comentário, por favor. Se você está até aqui, até o final, deixa um comentário. E
quinto sinal de acusação e condenação é autopunição. Então, uma forma de aceitarmos a condenação é punindo a nós mesmos. E isso é um tipo de justiça própria. É uma forma de tentar pagar pelos seus próprios pecados. Mas, porém, Jesus já pagou pelos seus pecados. Sabe, igual eu dei exemplo, essa tentativa, sabe, muitas pessoas se sabotam na sua vida. Porque elas acham que não merecem. Porque elas acham que não podem desfrutar do melhor do Senhor. Então, elas tentam se punir, se sabotarem. Sabe, irmão, mas eu preciso te dizer algo. Larga disso hoje, porque o Senhor foi punido no nosso lugar. Sabe, o Senhor já sofreu no nosso lugar todas as feridas. Então não tente pagar pelos seus erros se flagelando, se martirizando. E muitas vezes também no aspecto emocional. Quantos ficam se cobrando, se martirizando emocionalmente, trazendo um fardo sobre si por causa de seus erros e pecados, sabe, por causa de coisas que cometeu. Sabe, isso não é o tipo de vida que o Senhor tem para você. E se você ficou até aqui, até o final, eu quero te dar um sexto sinal de que você está aceitando acusação e condenação na sua vida, que é o sentimento de inferioridade. Aquela sensação que você sempre é inferior, que você sempre é menor. Aquela falsa humildade, sabe, aquela coisa, ainda eu não estou pronto para ser usado por Deus, ainda aquilo outro, aquela falsa humildade, porque humildade genuína é eu não me considerar, sabe? Humildade genuína é eu olhar para Jesus, porque essa falsa humildade é olhar para mim, é ver quão incapacitado eu estou, quão indigno eu sou, quão ruim eu sou. Essa é uma falsa humildade, e eu me sinto sempre inferior a tudo e a todos ao meu redor. Mas quando eu olho para Jesus, eu entendo quem eu sou nele, eu entendo qual é a minha posição nele, eu reconheço, de mim mesmo nada posso fazer, sabe? Mas nele eu posso fazer todas as coisas. Você consegue entender? Então, eu te falei desses 6 sinais de sentimento de condenação e acusação. O primeiro, então, foi uma sensação constante de incapacidade. O segundo foi sempre procurando culpado. Terceiro, escondendo-se de Deus. Quarto, sentimento de complacência e passividade. E o quinto, autopunição. E o sexto, nós falamos agora, o sentimento de inferioridade. Expediente português querendo atrapalhar agora. Então, que você hoje possa lançar tudo isso fora. E quando você perceber esses sinais na sua vida, você possa rejeitar e ficar com a verdade do Evangelho. Sabe, irmão, como eu disse, isso na nossa vida é um constante. Sabe, o tempo todo o diabo vai querer vir nos acusar, nos condenar. Sabe? Então, às vezes, tem dia que você acorda mal, triste, abatido. E por quê? Porque você já acordou debaixo de condenação, acusação. E quando você não tem entendimento disso, seu dia vai passar um fardo, vai ser um péssimo. Porque você está aceitando a condenação, acusação logo pela manhã. Então, às vezes, você teve um sonho horrível pela noite. E tem gente que já levanta condenado, acusado por causa daqueles sonhos que teve durante a noite. Sabe? E é terrível você viver aceitando a culpa e a condenação. Que você possa lançar hoje fora tudo isso em nome de Jesus. Sabe? Declare hoje que você é justo, amado, perdoado, graciado pelo Senhor. Tá bom? Espero que tudo isso tenha ficado claro com você. Qualquer dúvida, deixa um comentário, sugestão de vídeo e acompanhe a nossa série de mensagens Vencendo a Condenação. Tem muito mais coisas para falar com você, eu tenho certeza que vai te edificar bastante. Então manda para um amigo, fala, olha, acompanha essa série aí poderosa, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, como fez na minha, ter essa revelação, entendimento da graça, do amor do Senhor, de que não há nenhuma condenação. Tá bom? Um grande abraço, beijo no seu coração, fique com a paz do Senhor Jesus, shalom e até a próxima.